o filme tem esse dispositivo, a gente pode até chamar de dispositivo, né? Esse lance dessa ligação que ele faz a ela, mas que é um dispositivo que ele opera muito mais no lugar do sensível do que simplesmente do técnico, porque ele já conhecia a Kawase, ele já conhecia o modo de filmar dela, mas ele até explica, né, que teve essa intuição de fazer essa ligação para ela, de explicar: Kawase, eu tenho menos de 2 meses de vida, eu estou muito doente, você me filmaria até meu último suspiro, eu conto com você. E aí, por esse desejo que ela tem de filmar, e por esse desejo que ele tem de ser filmado para guardar a vida dele, e ela, porque ela até fala, né, é um filme para me sentir viva. Ao longo da filmografia dela, ela tem ela filma meio que como uma urgência pelo sentir, é como se o gesto de filmar tivesse muito ligado com o gesto de se relacionar, de conhecer e de, enfim. No Embracing, para quem não conhece, é um dos primeiros documentários dela. Ela filma a busca pelo próprio pai, que ela foi abandonada pelos pais quando era criança e foi criada pela tia-avó dela. E aí isso de empunhar essa câmera, pegar essa câmera e filmar as fotos da infância dela, e filmar e conversar com essa câmera, e falar sobre a relação dela com a família dela, com a tia-avó dela, e partir em busca do pai dela, mostra como a relação dela com a câmera é muito orgânica. E aí, nesse filme, o que a gente vê aqui, nesses 70 minutos, 65 minutos, não sei, fica entre 1h05 e 1h10 de duração, é esse encontro deles dois que não seria possível sem a presença dessa câmera. Sem a Kawase cineasta, não haveria esse encontro. E é um encontro que ele deixa marcas, tanto no Kazuo Onishi, né, no homem que foi filmado, nela, e passa para a imagem, de alguma forma. E aí passou um tempo e eu fui pensando muito sobre isso, né? Sobre essa questão desse cuidado que ela teve com ele, porque ela tem um cuidado muito particular, tanto filmando a família dela como filmando ele, que ela não conhecia muito, mas ao longo do filme eles desenham meio que essa paisagem de intimidade entre os dois. E aí esse cuidado, no caso a minha pesquisa chama Entre o Filmar e o Cuidar, Fluxo e Sensorialidade no Carto de um Cerejeiro Amarelo em Flor, que é um cuidado que ele passa tanto pelo deslocamento que ela faz nesse espaço, porque ela passa uns 2 meses no hospital, né, junto com ele, acompanhando, estando junto dele, vivendo junto a ele e aprendendo sobre ele e tal, aprendendo sobre si, e ela cria meio que quase como uma coreografia ali dentro, naqueles espaços internos, porque ela passeia por entre a câmera dele, até no começo a gente vê essa câmera meio flutuante que acompanha o filme quase todo. Ela chega, ela se aproxima dele, ela se distancia, e aí ela inventaria meio que aqueles objetos que estão no quarto, ela pega aquele pedestal com remédio, aí desce pelo tubo bem lentamente, delicadamente, aí pega, vai até a veia dele e passa pela pele dele, e ela faz uso desse procedimento, a gente pode chamar assim, desse procedimento de se aproximar muito, muito, deixar bem próximo mesmo, de preencher quase todo o quadro com o corpo dele. E isso faz com que a gente tenha meio que assim, além desse anulamento, dessa distância que existe entre a gente e o filme, entre a gente e ele, entre ela e ele, causa meio que, assim, o que me pareceu é que ela quer cuidar dele por meio da imagem, né? Muitas vezes ela não pode tocar nele e ela filma ele como se quisesse cuidar. Então ela chega muito perto, você vê as feridas dele. Ela chega, o olho dele, no momento em que ele... Você vê a lágrima dele, esses procedimentos que são muito próximos, que faz lembrar uma questão que a Laura... Vários teóricos falam sobre isso, né? E aí tem essa que eu leio, que é a Laura Marx, que ela tem um livro que chama The Skin of the Film, que é a pele do filme, mas ele não foi traduzido. Que é essa autora que ela fala sobre cinema intercultural, que ela descreve alguns vídeos feministas dos anos 80 e descreve a experiência de mulheres videomakers que elas fazem meio que meio que uma ambiguidade de identidade cultural. Elas nasceram em um lugar normalmente de cultura oprimida e foram para o lugar de cultura hegemônica. Ela analisa muito vídeos de mulheres que nascem na Índia e moram nos Estados Unidos, mulheres que nascem na África e vão para os Estados Unidos. E aí nos vídeos dessas mulheres eu acho que ela só analisa mesmo de mulheres, ela percebe como essa proximidade e essa multissensorialidade que essa pessoa utiliza no vídeo faz com que a gente perceba essa experiência de diáspora da pessoa, desse sentimento. E aí eu percebi muito aqui esse lance desse cuidado que ela tem com ele e dessa proximidade faz com que a gente tenha o que ela chama de visualidade áptica, que é meio que quando essas imagens são produzidas
e fazem com que os nossos olhos eles atuem não simplesmente como meros espectadores. Assim, a gente não atua apenas como espectador vai ter uma mensagem, a gente vai recolher e pronto, próximo plano, outra informação. Tudo isso encadeado num tempo que ele serve como encadeamento de fatos. Não, aqui a gente meio que passeia pela câmera. Em muitos momentos é o que me causa, eu não sei se vocês também, por esse tempo que ela dá a ver os acontecimentos e por essa proximidade, os nossos olhos meio que atuam como órgãos de toque também, a gente meio que passeia pela geografia da pele dele, assim. Ela passa e você percebe as rugas, e você percebe as expressões dele, e esse osso que salta dele, né, que é muito, muito particular, e as feridas da boca, os nossos olhos meio que passeiam por ali, né. E isso tem muito a ver com a nossa experiência também enquanto espectador, porque às vezes a gente pode entrar, pode não entrar, né, gera sempre isso. E por mais que esse lugar desse hospital seja cheio tem essa atmosfera pesada de morte, de definhamento e de esse clima meio fúnebre, porque de fato a gente percebe pela fala dele, pelas conversas que eles têm, são umas conversas até meio delirantes, né? Ele tá ali nesse processo porque inclusive o nome do filme aqui veio como Carta de um Cerejeiro Amarelo em Flor, mas do japonês traduzido tal, é Dança das Recordações, é meio que isso. Dança do Recolhimento, Dança das Recordações. E é meio que isso o filme. Além de ter essa coreografia dela, é meio que esse processo de recolher-se, né, dele. E aí, por mais que esse quarto e esses espaços tenham essa atmosfera, ela sempre equilibra isso de alguma forma, fazendo com que alguns elementos de vida sejam tornados cena, tanto por meio da imagem quanto por meio do som. Em muitos momentos a primeira cena em que ela filma ele, porque o comecinho no filme é o velório dele, né? Que no final volta. Mas depois, quando ela começa a filmá-lo, a gente percebe como ela filma ele, inventaria aqueles objetos ali que estão por perto, mas ela sempre vai para a janela, assim, ela sempre volta para a janela e volta para a cerejeira que fica do lado de fora, para aqueles raios de sol que entram pela janela e pela chuva que bate nas flores, nas folhas, e ela filma aquilo muito de perto, e ela conversa com a câmera, mais uma vez a relação orgânica que ela tem com a câmera aparecendo aí, e ela monta esse equilíbrio, ela desenha esse equilíbrio ao longo de todo o filme, porque em muitas vezes que ela conversa com ele, ela volta para a janela. E é meio que como se ela também estivesse voltando. É como se fosse um ponto de fuga dela, um ponto de escape. Que tanto ela tem, como se ela tá super pesado o clima, e ela olha para a câmera. E aí a relação dela com a câmera ela olha para a janela. E aí a relação orgânica dela com a câmera faz com que a gente também perceba isso por meio dessa imagem. A gente vê ela fazendo isso com a câmera, né? Naquele momento que é uma cena super forte do filme, super, super forte, que é a primeira vez que a gente vê ele fora do hospital. Que ele tá na cadeira, eles estão conversando sobre fotografia, e ele começa a fotografar e começa a tossir. E ele tosse muito, tem essa cadeia de expectoração que dura uns 5 minutos, 4 minutos, e você vê o catarro dele, você vê a coriza dele, a gente ouve muito forte o peito dele pulsando, né, enfim, muito doente. E aí ela continua filmando ele, assim, ela não move a câmera em nenhum momento, ela continua filmando ele como se desejasse, cuidar dele, amparar ele por meio da imagem, né? E aí, nesse momento, meio que ela fecha a imagem, mais uma vez ela coloca muito próximo dele, meio que o mundo todo se torna aquilo, mas ao mesmo tempo que a imagem fecha, o som abre, porque o som que está dentro do campo se fecha, vai se anulando, e o som do extracampo entra, invade, que são essas crianças brincando, né, ali em volta do hospital, que estão jogando basquete ou futebol, não dá para perceber muito bem, mas você ouve que elas estão gritando, se divertindo, e é mais uma vez esse jogo de vida e morte que ela faz o tempo todo, tanto por esses elementos assim, do som e da imagem, como também pensando na imagem, filmando elementos naturais. No próprio fim do filme, quando essa outra cena também bem, bem potente, que ele está sem respirar, que ela filma de longe, mais uma vez esse lance do aproximação e distanciamento, que no momento em que ele morre, o som se anula de dentro do campo e a gente ouve uma locomotiva, né? Esse lance dessa passagem da vida como uma ponte, como ele diz, né? Da vida como algo que leva de um lugar para o outro. E aí filma o pôr do sol, que é esse também equilibrando a vida e morte com elementos naturais. E aí, pensando nessa questão do deslocamento no meu trabalho, agora falando do trabalho, eu quis pensar o meu trabalho como uma obra a partir de outra.
Então eu quis dialogar também com os procedimentos que ela usou. E aí os capítulos que eu utilizo na monografia não são, tipo, são capítulos com nome de deslocamentos. Que aí cada deslocamento é dividido em 2 movimentações, que são aproximações e distanciamentos. Que no primeiro, que é o deslocamento no espaço, eu pretendo comentar, falar um pouco do filme, falar desse encontro que não seria possível sem essa câmera, essa mediação que a câmera faz, e desse cuidado que ela tem com ele, de se deslocar por ali e ali fazer o filme, e ter toda essa questão desse risco que vem a partir desse dispositivo de eu estou morrendo, venha me filmar, eu não sei como quero que você filme como você gosta, e dali não poderia ter saído nada, poderia ter saído um filme de 20 horas, e saiu esse filme, né? Que inclusive tem, falando da montagem, tem que as pessoas chamariam de, sei lá, tem essas cenas que até também faz lembrar, fazendo outra ligação aqui com um filme da Vardar, que é Os Respigadores e Eu. Não sei como veio aqui no Brasil, se são Os Coletores e Eu, Os Catadores e Eu. Que ela fala desse ato de respigar, né? São as pessoas que fazem uma coleta a partir das sobras de outras coletas, né? Nos milharais, as pessoas vão lá, tiram os milhos. E aí depois vem esses respigadores que vêm pegar as sobras dos milhos. E aí, nesse filme da Vardar, ela fala sobre isso. E aqui tem essa questão de, tipo, a Vardar, ela faz meio, falando como o cinema como um ato de coleta, como um ato de respigar, né? De a gente pegar essas cenas, e muitas vezes essas cenas que seriam excluídas, cenas que não fariam parte da narrativa, e fazer uso delas. E aqui, mais uma vez, entra a questão do cuidado aparecendo na imagem, né? Porque tem aquele momento em que ela tá cuidando dele, ela até afasta a câmera, filma a garrafa dele, e ele bebe água, vai cuspir no potinho e ele se suja. E aí ela fica muito nervosa, começa a limpar ele começa a resmungar, e ela sai correndo, deixa a câmera do lado e volta. É uma câmera que, tipo, naquele momento não filmaria nada, né? Ela vai deixar a câmera lá perto de uma superfície, de uma parede, você não vê nada, e ela volta, mas continua rolando, assim. É toda uma experiência corporal que existiu ali naquele processo, tanto de montagem quanto de filmagem, que aparece por meio desse tempo, né? Que é o tempo de filmagem e o tempo que a imagem também dá a ver os acontecimentos. E aí, o segundo seria o deslocamento no tempo, que eu quero falar desse tempo, né? Que é o contemporâneo, que é esse tempo fragmentado, um tempo que não tem presente, passado ou futuro, como ela mesma fala, né? Não gosto da palavra documentário, porque os documentos são coisas que estão velhas, estão guardadas. Eu prefiro muito mais a palavra memória, porque a memória está presente, né? Tem muito isso, do filme como tempo presente. Que ele discorda. Pois é. Que fica até difícil a gente enquadrar esse filme como uma categoria de documentário, porque muitas coisas se movem aqui, né? Tem essa entrevista, que é, sei lá, vem de documentário etnográfico, mas não é uma entrevista que ela faz, é muito mais uma conversa, muito pessoal. Ela canta para ele, né? Ela chora com ele. É um processo que ele se dá por meio de uma questão muito do sensível, né? Muito menos do que eu quero lá investigar, aprender sobre a vida dele. Não, ela está num processo de aprender a conviver, né? A viver junto dele. E aí, e o deslocamento na superfície, que seria comentar como essas superfícies aparecem no filme, como essa pele é tão próxima, essa geografia sensorial que ela cria, que faz com que a gente tenha essa experiência de caminhar pela tela, de passear com o olho pela tela e de tocar a pele dele de alguma forma com esse ato, esse gesto de assistir ao filme, né? Porque é muito difícil a gente instituir o lugar da verdade, do real, né? Essa é a discussão da vida do documentário, né? O que é real, isso é real, né? E aí essa nomenclatura. Exato, ela até dispensa essa nomenclatura, e aqui parece que nem faz sentido você, né? Porque a relação entre eles é tão... Ela mesma, às vezes, parece que... Porque também eu imagino que deve ser muito complicado você, enquanto realizador, ela já tinha feito vários filmes, né? Você tem uma noção, tipo, do cinema que você gosta de fazer, do que você faz, e você não meio que manipular, você forjar algumas cenas por conta de uma, né? Mas aí parece que essa questão se dilui. Em alguns filmes dela eu observo isso, assim, meio que a estética prevalecendo pelo processo, assim, ficando em cima do processo. Mas nesse filme parece que isso se dilui, porque essa proximidade da morte, esse delírio que os dois entram, de alguma forma, essa intimidade que eles partilham ali, muito intensa nesses 2 meses, parece que faz com que isso se dilua, assim. Muitas vezes ela pergunta algo a ele e ele fica calado, ele olha pro teto e você fica lá 5, 10, 15, 20 segundos, né? Tipo, são meio que informações
desnecessárias para uma ideia de narratividade, assim. Essa questão desses 40 segundos que ele fica parado. Mas aqui o que importa é a gente perceber esses mínimos gestos, essas mínimas expressões, esse olhar perdido, essa proximidade com a morte que vai se intensificando ao longo do filme. Parece que no começo ela está meio que procurando um fio que vai levar a um clímax, né? Que é a morte dele, né? No final. Mas depois ela entra nesse fluxo aí mesmo. É o que me parece, né? Eu acho que ele já conhecia, assim, ele é crítico de fotografia, né, o Kazuichi, ele já conhecia a obra da Naomi Kawase. E por ele saber dessa proximidade, porque ela já tinha feito Embrace, ela já tinha feito uma parte da trilogia da tia-avó, que as pessoas chamam assim, ela já tinha feito o Caracol, já tinha feito o Viu o Céu, né? E aí, por saber, eu acho, dessa proximidade que ela tem com... tipo, o objeto, né? Dessa proximidade que ela tem com a pessoa que ela filma, ele teve muito cuidado na escolha também, né? Tipo, tem esse lance do sensível, e tem o lance dessa escolha que é política, poética, né? Talvez ele tenha pensado menos no resultado daquilo. Talvez mais no processo, né? Ele talvez saberia que ela estaria lá, meio que vivendo essa última experiência. Ele até fala, né? Tipo, eu não me importo com quem veja, né? Faz do jeito que você quiser, eu não me importo com quem veja. E no final do filme ela coloca uma fala dele, obviamente deslocada, que é tipo, não gostei. Até um estudante de cinema poderia ter feito. Aí ela, ok, obrigado. Aí acaba o filme. Porque todo esse lance de priorizar esse processo, de estar junto, né? De viver junto.